Pare tudo agora mesmo e vá até um espelho. Não importa onde você esteja, encontre um espelho e olhe para si. Porque o que vou revelar neste momento vai mudar não apenas o que você vê refletido, mas também o que aparece na sua conta bancária. Em plena década de 1920, quando o mundo sangrava em crise e as mulheres eram impedidas de falar, uma professora chamada Florence Scovel Shinn ousou ensinar algo que a igreja escondia, que os bancos jamais revelariam e que os poderosos guardavam como segredo ancestral. Ela disse: o espelho não reflete apenas seu corpo. O espelho é o portal mais antigo entre o mundo visível e o mundo invisível. E existe uma frase, uma única frase, que quando dita diante do seu reflexo, desperta uma força tão poderosa que o dinheiro começa a obedecer. Você já reparou como evita olhar nos seus próprios olhos? Como desvia o rosto quando passa diante de um espelho? Isso não é acaso. E medo de ver quem você realmente é. Medo de encarar a verdade que habita dentro de você. E enquanto você foge do seu reflexo, foge também da abundância. Porque tudo o que você rejeita em si mesmo, você rejeita também na sua vida. Florence ensinava que o espelho não mente, ele não julga, ele apenas mostra. E quando você aprende a olhar para si com amor, com gratidão, com reverência, você ativa um poder que estava adormecido desde o dia em que nasceu. Um poder que faz o dinheiro fluir, que abre portas, que transforma destinos. Mas antes de revelar a frase sagrada, você precisa entender o que realmente acontece quando você se olha no espelho. A maioria das pessoas acredita que o espelho reflete apenas a aparência física. Mas Florence sabia de algo muito mais profundo. Ela dizia: o espelho é o único lugar onde você pode ver sua alma através dos seus olhos. E quando você fala com seu reflexo, você não está falando com seu corpo. Você está falando diretamente com sua consciência divina. Deixa eu te explicar isso de um jeito que você nunca ouviu antes. Tudo neste universo é energia. Você é energia. O dinheiro é energia. E o espelho é um campo vibracional que amplifica tudo o que você projeta nele. Quando você olha para si com vergonha, com crítica, com rejeição, você está enviando uma mensagem para o universo e o Naumareco: eu não sou digno. Eu não sou suficiente. E o universo, que é apenas um eco da sua própria voz, responde: assim seja. Mas quando você aprende a olhar para si com amor, quando você aprende a falar com seu reflexo como se estivesse falando com a versão mais elevada de si mesmo, tudo muda. O universo ouve. O dinheiro ouve. E a vida começa a conspirar a seu favor. Florence tinha uma aluna chamada Helena. Helena era enfermeira, trabalhava 3 turnos por semana, mal conseguia pagar o aluguel. Ela vivia exausta, sempre reclamando que o dinheiro fugia das suas mãos. Um dia, Florence pediu que Helena fizesse um exercício simples. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela deveria olhar-se no espelho e dizer uma frase. Apenas uma frase. Helena Rio achou aquilo ridículo, mas algo dentro dela insistiu em tentar. Durante 3 dias, Helena fez o exercício pela metade. Orrava rápido, murmurava as palavras sem sentir e saía correndo. Naramud. No quarto dia, ela acordou mais cedo. Foi até o banheiro, acendeu a luz e pela primeira vez olhou realmente para si. Olhou nos próprios olhos como se estivesse vendo uma amiga querida e disse a frase com toda a alma. Naquela mesma tarde, Helena recebeu um telefonema. Uma paciente antiga queria contratá-la para cuidar de sua mãe em casa. O pagamento era o dobro do que ela ganhava no hospital. Helena aceitou. E nos meses seguintes, as oportunidades começaram a aparecer de forma tão natural que ela mesma se espantava. Um ano depois, Helena abriu sua própria clínica de cuidados domiciliares. E tudo começou com uma frase dita diante de um espelho. Você pode estar pensando: isso é coincidência. Mas Florence ensinava que coincidência é apenas o nome que damos aos milagres. Quando não queremos aceitar que somos nós que os criamos.
Deixa eu te contar outra história. Rosa era costureira, viúva, criava 2 filhos sozinha. Ela acordava às 5 da manhã para costurar encomendas e mal conseguia pagar as contas. Rosa tinha um espelho pequeno e rachado no quarto. Ela evitava olhar para ele, dizia que não gostava do que via. Achava-se velha, cansada, feia, e quanto mais ela rejeitava seu reflexo, mais o dinheiro sumia. Florência a aconselhou: Rosa, você precisa fazer as pazes com quem você vê no espelho. Enquanto você odiar seu reflexo, você vai odiar também a vida que ele representa. E a vida vai continuar te dando motivos para se sentir assim. Rosa chorou, mas decidiu tentar. Comprou um espelho novo, pequeno, mas limpo. Colocou na parede ao lado da máquina de costura, e toda vez que erguia os olhos do tecido, ela olhava para si. No início, doía. Ela via as rugas, as olheiras, o cansaço, mas Florence havia ensinado a frase, e Rosa começou a repeti-la, devagar, com lágrimas nos olhos, até que um dia ela acreditou. 3 semanas depois, uma cliente pediu que Rosa fizesse os vestidos para o casamento da filha, o maior pedido que Rosa já havia recebido. E não parou por aí. Outras encomendas começaram a chegar. Rosa contratou 2 ajudantes, mudou-se para uma casa maior, e sempre que alguém perguntava como ela havia prosperado tão rápido, ela dizia: aprendi a olhar para mim mesma com amor. Agora, você precisa entender por que essa frase funciona. Noah Magic é lei espiritual. Quando você olha para si no espelho e diz palavras de amor, de gratidão, de reconhecimento, você está reprogramando sua mente subconsciente. Você está apagando anos de autocrítica, de vergonha, de rejeição e está plantando uma nova semente, a semente da prosperidade florencidícia. Sua palavra é a varinha mágica que você carrega dentro da boca. E quando você direciona essa palavra para si mesmo, diante de um espelho, você cria um círculo sagrado de energia. O espelho reflete sua imagem, sua palavra reflete sua intenção, e o universo reflete tudo de volta para você, multiplicado. A maioria das pessoas fala consigo mesma de forma cruel. Elas olham no espelho e dizem: estou gorda, estou feia, sou um fracasso. E depois se perguntam: por que a vida é tão difícil? Mas a vida não é difícil. A vida é apenas um espelho. Ela te devolve exatamente o que você coloca nela. Se você quer que o dinheiro te respeite, comece respeitando a si mesmo. Se você quer que a abundância te encontre, comece encontrando abundância dentro de você. E o lugar mais poderoso para fazer isso é diante de um espelho. Se essa mensagem já está tocando algo dentro de você, curta este vídeo agora. Isso permite que mais pessoas descubram esse ensinamento e comecem a transformar suas vidas também. Deixa eu te contar a história de Marta. Marta era vendedora, trabalhava em uma loja de roupas, ganhava comissão, mas nunca conseguia vender o suficiente. Ela se sentia invisível. Os clientes passavam por ela e iam falar com outras vendedoras. Marta achava que não tinha dom para vendas. Achava que não era boa o suficiente. Florência encontrou-o por acaso. Marta estava chorando no banheiro da loja. Florência perguntou o que havia acontecido. Marta desabafou: ninguém me vê. É como se eu fosse transparente. Florência então fez uma pergunta que mudou tudo. Você se vê? Marta parou. No. Florência continuou. Quando você olha no espelho, você realmente se vê? Ou você desvia os olhos e finge que não existe? Marta percebeu que sim. Ela evitava espelhos. Evitava fotos. Evitava tudo que a fizesse encarar a própria existência. Florência então ensinou: enquanto você se esconder de si mesma, o mundo vai esconder você também. Mas quando você começar a se ver, quando você começar a se reconhecer, o mundo inteiro vai parar para olhar para você. Florence ensinou a frase a Marta e pediu que ela fizesse o exercício todos os dias. Pela manhã, antes de ir trabalhar, Marta obedeceu e algo extraordinário aconteceu. Na primeira semana, ela bateu a meta de vendas. Na segunda, ultrapassou. No terceiro mês, ela era vendedora número 1.
da loja. Não porque ela mudou sua técnica, mas porque ela mudou a forma como se via. Os clientes começaram a procurá-la. Diziam que havia algo diferente nela. Algo magnético. Marta sabia o que era. Ela havia aprendido a se amar. E quando você se ama, você brilha. E quando você brilha, o dinheiro te encontra. Agora chegou o momento de eu te revelar a frase. Mas antes, você precisa prometer algo. Você precisa prometer que vai fazer isso com seriedade, que vai olhar nos seus próprios olhos, que vai sentir cada palavra. Porque se você fizer isso de forma mecânica, não vai funcionar. A energia precisa ser verdadeira. A intenção precisa ser pura. A frase que Florence ensinava é esta: eu sou abundância. Eu sou merecimento. Eu sou prosperidade viva. Parece simples, não é? Mas não se engane. Essa simplicidade carrega um poder ancestral. Quando você diz eu sou, você está ativando o nome sagrado do divino. Você está se reconhecendo como criador. Você está declarando sua natureza verdadeira. Quando você diz abundância, você está convidando o fluxo infinito do universo a entrar na sua vida. Quando você diz merecimento, você está dissolvendo anos de culpa, de vergonha, de indignidade. E quando você diz prosperidade viva, você está afirmando que a riqueza não é algo que você busca, é algo que você é. Mas não basta apenas dizer as palavras, você precisa sentir, você precisa olhar nos seus olhos e acreditar, porque o espelho não mente. Ele sabe quando você está fingindo. Ele sabe quando você não acredita. E se você não acreditar, o universo também não vai. Florence dizia: fale com seu reflexo como se estivesse falando com Deus, porque você está. Você é o templo vivo do divino. E quando você honra o templo, o divino te honra de volta. Agora, vou te guiar em um exercício. Se você puder, levante-se agora e vá até um espelho. Se não puder, faça isso assim que terminar de ouvir este vídeo. Mas faça. Não deixe para depois, porque depois você vai esquecer e vai continuar vivendo do jeito que sempre viveu. Quando você estiver diante do espelho, respire fundo. Olhe nos seus olhos. No, mesmo que doa, mesmo que você veja coisas que não gosta, olhe e diga em voz alta: eu sou abundância. Eu sou merecimento. Eu sou prosperidade viva. Diga uma vez. Depois, diga de novo e de novo, até que você sinta a energia mudar, até que você sinta algo se mover dentro de você. Pode ser uma lágrima, pode ser um arrepio, pode ser um sorriso. Não importa. O que importa é que você está quebrando um feitiço antigo. Você está desfazendo anos de programação negativa. Você está renascendo. Você já tentou se olhar no espelho e dizer essas palavras? Escreva nos comentários o que sentiu. Sua experiência pode inspirar outra pessoa a ter coragem de fazer o mesmo. Florence ensinava que o espelho é o portal entre dois mundos, o mundo da forma e o mundo da essência. E quando você aprende a transitar entre esses dois mundos conscientemente, você se torna um mestre da manifestação. Toda vez que você olha no espelho e rejeita o que vê, você está fechando esse portal. Você está impedindo que a abundância flua. Mas toda vez que você olha no espelho e abençoa o que vê, você está abrindo as comportas do céu. Você está dizendo ao universo: eu aceito e eu mereço. E o universo, que apenas espera a sua permissão, responde: assim seja. Agora, deixa eu te ensinar algo que poucos sabem. O espelho não apenas reflete, ele também guarda toda emoção que você já sentiu diante de um espelho. Ficou registrada nele. Toda lágrima, todo momento de vergonha. E tudo isso forma uma camada energética que te impede de ver sua verdade. Por isso, antes de começar a prática da frase sagrada, você precisa limpar seu espelho. Não apenas fisicamente, mas energeticamente. Pegue um pano limpo, mole, com
água. Enquanto passa o pano no espelho, diga: eu liberto toda a energia de rejeição que foi colocada aqui. Eu limpo este portal. Eu o consagro à verdade e à abundância. Faça isso com intenção, com reverência, como se estivesse preparando um altar. Porque é exatamente isso que você está fazendo. Você está criando um altar sagrado, onde você vai se encontrar com sua própria divindade. Tudo Isolde Dash Florence tinha um espelho especial em seu quarto. Ela chamava de espelho da verdade. Toda manhã, antes de começar o dia, ela ia até esse espelho e fazia sua prática espiritual. Ela olhava para si, agradecia por estar viva e declarava sua intenção para o dia. Ela dizia: hoje, eu sou um canal aberto para a abundância. Hoje, eu permito que o dinheiro flua através de mim com facilidade e graça. Hoje, eu abençoo cada centavo que chega e cada centavo que sai. E o dinheiro, ouvindo suas palavras, obedecia. As alunas de Florence começaram a fazer o mesmo, e os resultados eram tão impressionantes que elas mesmas ficavam espantadas. Mulheres que viviam na miséria começaram a prosperar. Viúvas que não tinham nada começaram a receber heranças inesperadas. Mães solteiras, que lutavam para alimentar os filhos, começaram a encontrar trabalho. E tudo começava da mesma forma, com um espelho, com uma frase, com a coragem de olhar para si e dizer: eu sou digna. Você entende o poder disso? Quando você se declara digna diante do espelho, você está revogando toda a sentença de pobreza que foi colocada sobre você. Você está quebrando maldições ancestrais. Você está libertando não apenas a si mesma, mas também suas filhas, suas netas, todas as mulheres da sua linhagem. Porque a pobreza não é apenas falta de dinheiro. A pobreza é uma mentalidade e e esse feitiço só pode ser quebrado por você mesma. Ninguém pode fazer isso por você. Nenhum pastor, nenhum guru, nenhum salvador. Só você. E o lugar onde você quebra esse feitiço é diante do espelho, olhando nos seus próprios olhos, dizendo a verdade que sempre esteve dentro de você, mas que você teve medo de pronunciar. Florence dizia: o dinheiro não vem para quem pede. O dinheiro vem para quem se torna, e você se torna abundante no momento em que reconhece que sempre foi. Deixa eu te contar uma última história. Uma história que vai te mostrar o poder absoluto dessa prática. Havia uma mulher chamada Isabel. Isabel era professora, ganhava pouco, vivia de favor na casa da irmã. Ela se sentia um fardo, achava que nunca ia conseguir ter sua própria casa. Um dia, Isabel encontrou um livro de Florence em um sebo. Comprou por alguns centavos. Leu e quando chegou na parte sobre o espelho, algo dentro dela acordou. Ela percebeu que havia passado a vida inteira evitando olhar para si, evitando-se à vista. No dia seguinte, Isabel foi a uma loja e comprou um espelho bonito. Não era caro, mas era bonito. Colocou no quarto que dividia com a sobrinha e começou a prática. Toda manhã, antes de ir para a escola, ela olhava para si e dizia: eu sou abundância. Eu sou merecimento. Eu sou prosperidade viva. No início, ela mal conseguia olhar nos próprios olhos, sentia que estava mentindo. Mas continuou, dia após dia, semana após semana, e algo começou a mudar. Não no mundo exterior, mas dentro dela. Isabel começou a se perceber diferente. Começou a falar diferente, a andar diferente. Os alunos notaram, os colegas notaram, e 6 meses depois, a diretora da escola a chamou. Havia uma vaga para coordenadora pedagógica. O salário era muito maior. A diretora disse: eu sempre soube que você tinha potencial, Isabel. Só estava esperando você perceber isso também. Isabel aceitou. E com um novo salário, conseguiu alugar um pequeno apartamento. Not a luxuoso, mas irad. E quando ela entrou pela primeira vez, a primeira coisa que fez foi pendurar o espelho na parede. Ohu parasi. E não de tristeza, mas de gratidão. Ela havia encontrado o que estava procurando a vida toda. Não era apenas
uma casa, era dignidade, era amor próprio. E tudo começou com uma frase dita diante de um espelho. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Essa prática não é sobre fingir, não é sobre mentalização positiva forçada. É sobre revelar a verdade que sempre esteve dentro de você. Você não está tentando se convencer de algo falso. Você está lembrando de algo verdadeiro. Você é abundância. Isso não é uma metáfora. É um fato espiritual. Você foi criada à imagem e semelhança do divino. E o divino é a abundância infinita. Logo, você também é. O problema é que você esqueceu. Você foi ensinada a acreditar que é limitada, que é pequena, que é indigna. E você acreditou. E quanto mais você acreditou, mais isso se tornou sua realidade. Mas agora, você está sendo convidada a lembrar, a retornar à sua verdade original. E o caminho de volta começa no espelho. Florence ensinava que o espelho é o único lugar onde você pode ver sua alma sem filtros. Quando você olha para outra pessoa, você vê o que ela quer que você veja. Mas quando você olha para si mesma, não há onde se esconder. Você vê a verdade nua, e essa verdade pode assustá-la ou libertá-la. Depende do que você escolhe fazer com ela. Se você escolhe rejeitar o que vê, você permanece presa. Mas se você escolhe abraçar, amar, abençoar o que vê, você se liberta. E quando você se liberta, o dinheiro se liberta também, porque o dinheiro estava sempre ali, esperando sua permissão, esperando que você se sentisse digna de recebê-lo, esperando que você abrisse os braços e dissesse: eu te recebo. Agora, eu vou te dar uma prática avançada, para quem já está fazendo o exercício básico e quer aprofundar. Quando você estiver diante do espelho, depois de dizer a frase sagrada, faça uma pergunta ao seu reflexo. Pergunte: o que você precisa de mim hoje? E escute, não com os ouvidos, mas com o coração, porque seu reflexo vai te responder. Pode ser uma sensação, pode ser uma palavra que surge na sua mente, pode ser uma lágrima, pode ser um sorriso, seja o que for, honre, porque essa é a voz da sua alma, e quando você aprende a ouvir a voz da sua alma, você nunca mais se perde. Florence dizia: as pessoas procuram mestres, gurus, líderes espirituais, mas o maior mestre que você jamais terá está olhando para você no espelho. Aprenda a consultá-lo, aprenda a ouvi-lo, e você nunca mais precisará de ninguém para te dizer o que fazer. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Assim como as alunas de Florence se ajudavam, você também pode acender a esperança na vida de alguém. Agora, vamos ao decreto final. Este é o momento em que você sela tudo o que aprendeu. Este é o momento em que você torna isso real. Então, respire fundo. E se você puder, diga essas palavras em voz alta. Se não puder, diga mentalmente, mas sinta cada palavra como se fosse uma chama acendendo dentro de você. Eu me reconcilio com o meu reflexo. Eu me reconcilio com minha imagem. Eu me reconcilio com minha própria existência. Eu olho nos meus olhos e vejo o divino olhando de volta para mim. Eu não sou falha. Eu não sou erro. Eu não sou insuficiente. Eu sou a manifestação perfeita da abundância infinita. Eu decreto agora, diante do espelho sagrado da minha consciência, que toda rejeição que coloquei sobre mim mesma está dissolvida. Toda crítica está cancelada. Toda vergonha está transmutada. E eu me aceito. E eu me amo. E eu me abençoo. E ao fazer isso, eu abençoo também o dinheiro. Porque o dinheiro e eu somos feitos da mesma energia. O dinheiro e eu somos amigos. O dinheiro e eu somos parceiros. E juntos, criamos uma vida de dignidade, de beleza, de prosperidade. Minha palavra é lei. Meu reflexo é verdade. Minha vida é abundância. E assim, e assim já é. Agora, respire, sinta, permita que essas palavras se instalem em cada célula do seu corpo. Permita que elas se gravem
na sua mente subconsciente. Permita que elas se tornem a nova realidade, porque é isso que elas são. A nova realidade, a verdadeira realidade, a realidade que sempre esteve ali, esperando que você a reconhecesse. Florence Scovel Shinn não ensinava truques, ela não vendia promessas vazias, ela ensinava leis espirituais. E essas leis funcionam não porque são mágicas, mas porque são verdadeiras, e a verdade mais profunda que ela ensinou foi esta: você não precisa buscar a abundância, você precisa apenas reconhecer que você já é abundância. E o lugar mais poderoso para fazer esse reconhecimento é diante do espelho. Quando você muda o que vê no espelho, você muda o que vê na vida. Quando você muda como fala consigo mesma, você muda como a vida fala com você. Quando você muda sua relação com seu reflexo, você muda sua relação com o dinheiro. É simples, mas não é fácil, porque exige coragem, exige que você encare verdades que preferiu evitar. Exige que você se responsabilize pela sua vida. Exige que você pare de culpar o mundo, as circunstâncias, o passado, e exige que você se torne a heroína da sua própria história. Mas quando você faz isso, quando você assume esse poder, quando você se olha no espelho e diz: eu sou abundância, eu sou merecimento, eu sou prosperidade viva, você se torna imparável. Nada pode te deter, porque você descobriu o segredo que os ricos sempre souberam, o segredo que os poderosos sempre guardaram, o segredo que as igrejas esconderam. E esse segredo é: você é o criador da sua realidade. E a criação começa no espelho. Então vá, olhe-se, fale consigo, e veja o que acontece. Porque quando você muda sua relação com o espelho, você muda o destino da sua família. Você muda a história da sua linhagem. Você muda um mundo. Uma mulher de cada vez. Um reflexo de cada vez. Uma frase de cada vez. Até que todas nós lembremos quem realmente somos. A abundância viva. Merecimento encarnado. Prosperidade divina. Assim